Graça e paz, irmãos. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Judas, aquela última página antes de Apocalipse, lá, finalzinho da Bíblia. Amém. Não é porque temos uma carta pequena que ela é menos importante na Bíblia do que todo o resto, né? Vamos começar lendo aqui, irmãos, a passagem do versículo 3, um pedaço aí relativamente longo, até o versículo 16. Depois a gente continua o finalzinho. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas serviram de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Amém. Vamos parar por aqui, nesse primeiro momento, irmãos. O que a gente vê aqui nessa passagem de Judas? Uma exortação à igreja. Lá no comecinho, Judas dizia: olha, eu tinha uma mensagem que eu queria mandar. Eu queria falar com a igreja o quanto é bom a gente estar salvo, quão grandes são as bênçãos de Deus para nós. Mas eu não posso falar sobre isso, eu tenho um assunto mais importante para falar. Eu preciso falar com a igreja que alguns homens usados pelo diabo se misturaram no povo de Deus. E pela misericórdia de Deus, nós somos instruídos pela sua palavra a respeito desse assunto, para que a gente esteja preparado para essa batalha. Então, quando Judas escreveu isso para a igreja, o objetivo era esse. A igreja estava sendo aí, não diretamente atacada por pessoas que diziam: não, isso está tudo errado, vocês estão se desviando dos caminhos de Deus. Mas eram pessoas que vinham e traziam uma mensagem contaminada para a igreja, que traziam um ensinamento que não era conforme as palavras de Deus, não era aquilo que Deus tinha ensinado.
E Judas está então instruindo a igreja para evitar essa contaminação, evitar esse ensinamento aí quebrado dentro da igreja. A gente sabe que os falsos profetas, eles já foram contados para nós lá por Jesus. Ele, falando por parábolas, falou sobre o trigo e o joio. Então nós já sabíamos que haveria joio no meio do trigo, que a igreja, infelizmente, não seria um campo perfeito, onde todos aqueles que estão dentro da igreja buscam a palavra de Deus e se entregaram de todo o coração para Deus, mas que haveria aqueles que seriam o joio, a contaminação no meio da igreja. O versículo 4, o comecinho falava isso, os falsos profetas, eles estão dentro da igreja. A gente sabe que, se você tem uma mensagem, o objetivo seu é levar para outras pessoas. A diferença é, você está levando a mensagem de Deus ou você está levando a tua mensagem? Esses falsos profetas não trazem a mensagem de Deus, eles trazem a mensagem do coração deles. E nós vemos eles se apresentando de duas maneiras. A maneira mais fácil da gente reconhecer é quando ele está lá no canto dele, abriu uma portinha e escreveu ali, igreja, não sei do que. E aí, a gente acompanha um culto, a gente ouve as pessoas que estão lá, e a gente sabe que o ensinamento que tem naquele local é um ensinamento contaminado. A pessoa tem boas intenções, a pessoa quer levar a palavra de Deus, mas tem falhas. O segundo tipo desses falsos profetas, que é mais difícil da gente perceber, são aqueles que sentam no banco da igreja. Então a gente está aqui, assistindo, acompanhando uma pregação, fazendo nossas anotações, e o irmãozinho está ali do lado. E depois, lá na hora do café, irmão, que bênção a palavra hoje, a gente aprendeu tanto, isso, aquilo que o pastor falou. Aí aquele irmãozinho chega, pois é, irmãos, e eu lembrei de tal pregação que eu ouvi em tal lugar, e ali está lançada a semente do mal. Porque ele ouviu alguma coisa, ele entendeu alguma coisa, mas não era aquilo que a palavra de Deus queria dizer. Então esse conhecimento errado é o que vem para manchar, e é o que vem para contaminar a igreja. Se temos aí esses falsos profetas, como a gente pode reconhecer um falso profeta? Como a gente pode reconhecer o joio? O versículo 4b, vamos dar uma lidinha rápida aqui para passar também. Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então, a primeira característica que a gente vê é a graça de Deus para eles resolve tudo, né? Transformar a graça em libertinagem. Eu vou dar uma folhadinha rápida aqui em Romanos 5, os irmãos não precisam abrir, porque depois achar Judas de novo não vai ser fácil. Mas eles vão ler lá o finalzinho de Romanos 5, os versos 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o que acontece? Esse irmãozinho, ele leu, eu já terminei Romanos 5, amém. Então, o que eu aprendi aqui? Que onde tem muito pecado, tem mais graça. Resolvido, bora pecar. Mais graça de Deus na minha vida. Ele esquece que a divisão em capítulos da Bíblia não é cânon, não é o ensinamento original. É algo que foi feito depois. Então, se você começa a ler o próximo versículo aí, o capítulo 6, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, esse ensinamento que a pessoa tem, essa base bíblica, vamos dizer assim que a pessoa tem, está falhada. E esse ensinamento, se não for corrigido, vai causar distorções dentro da igreja. Ele tem essa ideia, a graça resolve,
aqui, Romanos 5, 20 e 21 fala que a graça resolve, então eu me baseio nisso para levar a minha vida cristã. E negam também a Jesus, né? Como a gente vê aí, que se morremos para o pecado, como é que foi essa morte? O sacrifício de Cristo? Ele morreu por nós, então nós temos que morrer para o pecado. Mas essa pessoa acaba esquecendo esse detalhe. Negar Cristo aqui não é simplesmente dizer, não, Jesus não é salvação, vocês estão todos errados. Esse tipo de aproximação, se a gente ouvir de alguém falando, a gente vai entender que essa pessoa está errada. Mas o negar Jesus é se esquecer de Jesus. É pensar assim, não, a graça é suficiente. Eu estou na graça, vivemos o tempo da graça. Deus veio aqui, nos abençoou, Jesus trouxe a salvação. Mas não lembra do preço a ser pago. Não lembra que Jesus não é só o Salvador, Jesus também é o Senhor das nossas vidas. Então devemos evitar esse conhecimento de que aí Jesus veio e nos salvou e acabou por isso. Outra característica do nosso amigo falso profeta está no verso 8, e um paralelo aí a esse verso 8 que fala sobre contaminar o próprio corpo, nós temos em 1 Coríntios 6, 18 e 19, que fala assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Então, se esse é o pior pecado, qual que é o argumento para essas pessoas dizerem, não, eu posso fazer isso? Às vezes vem aquele entendimento assim, não, o meu corpo não vai para o céu. A Bíblia diz que eu vou receber um novo corpo, que eu vou ser transformado. Então, o que eu faço nesse corpo não tem problema. Vai ficar aqui. Volta para o pó, está lá, do pó vieste, ao pó voltará. Tiram as suas próprias conclusões da Bíblia. Como disse aí o finalzinho do verso 8, rejeitam as autoridades. Então, eu tenho a minha Bíblia, eu li a minha Bíblia e eu entendi a minha Bíblia. Você não precisa vir me exortar. Você não precisa vir dizer que eu estou errado, porque eu li na Bíblia. Como que a Bíblia está errada? Essa pessoa vai dizer. Aí, o que acontece? A nossa natureza humana tem aquele pecado de estimação lá, né? Esse é o meu pecado de estimação, não fale nele. Hoje o culto não foi bom, porque o pastor falou lá do meu pecado de estimação. Quando ele fala do pecado dos outros, aí é bom. Se ele fala do meu, eu não gosto. Então, esse ensinamento torcido que a pessoa vai ter, o ponto principal dela vai ser ao redor desse pecado. O meu problema é com isso. Não, mas então eu vou achar uma passagem bíblica aqui que diga que o meu problema não é tão grave. Eu vou encontrar algo aqui que diga, não, pode ser assim. Você vai para o céu do mesmo jeito. Jesus te ama. Fica aí realmente aquela conclusão própria. Como disse o pastor Jean, aquela teologia do eu acho. Não, a Bíblia diz assim, não, mas eu acho que é desse jeito. Eu acho que é daquele outro jeito. E realmente fecham seus ouvidos. Irmão, vem cá, deixa eu ler a Bíblia com você. Não, eu já li a Bíblia, não precisa. Irmão, vamos falar com o pastor? Não precisa falar com o pastor, eu já entendi. Eu sei como que funciona. Outra característica desses homens que traziam a mensagem contaminada no meio do povo, no versículo 10, eles difamam o que não entendem. Deixa até eu abrir aqui para ler de novo essa parte. Verso 10. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, eu não entendi alguma coisa da Bíblia. Não tem problema. Eu fui escolhido por Deus. Ele me deu uma mensagem. Se essa parte da Bíblia que eu ainda não entendi, é porque não tem problema, não tem importância. A mensagem que Deus me deu,
é aquela que ele já explicou para mim, que eu já entendi. Eu sou escolhido por Deus. Deus me deu uma mensagem para entregar para a igreja, para entregar para o meu irmãozinho na hora do café, ou para conversar com alguém que vem me visitar em casa. E qualquer palavra contrária é maldita. Se tem alguém contra, não, você está errado. Você está vindo aqui para abalar a minha fé. Você está querendo destruir o meu conhecimento da Bíblia. Só que o que eles esquecem é que esse conhecimento que eles têm, como o próprio versículo 10 nos fala, eles entendem por instinto e se corrompem. O que quer dizer entender por instinto? O instinto é o conhecimento mais básico que um ser vivo tem. E o conhecimento mais básico que o ser humano tem foi manchado pelo pecado. A nossa natureza pura, a nossa natureza, a imagem e semelhança de Deus, foi manchada. Então, o nosso entendimento foi manchado, nossos atos foram manchados, os nossos sentimentos, nossa forma de agir, tudo isso está contaminado. Então, se alguém vai entender algo na Bíblia pelo seu próprio instinto, vai entender de maneira errada. Um entendimento humano, limitado e caído. Por isso que é algo tão importante dizer, não, vamos estudar teologia, vamos. Vamos estudar teologia com quem? Vamos acompanhar estudos feitos por quem? Porque, como o pastor Jean já falou outra vez, se você está lendo a Bíblia e encontrou algo ali muito diferente do que todo mundo fala, se você entendeu algo muito diferente do que todo mundo entendeu, quem será que está errado? É todo mundo ou é você? A chance maior de estar errado é aquela pessoa que vai fazer as coisas por conta própria. Então, o resultado de construir com bases falhas é que, no final, a gente vai ter uma construção falha. Um exemplo aí, se você pega um esquadro que não está bem reto, a hora que você terminar a sua parede, você vai ver que ela não está bem reta. E se você não corrigir, você vai começar a acumular erros e mais erros e mais erros, e a sua parede não vai ficar em pé. Então, se as suas bases não estiverem corretas, se a gente não for realmente buscar na Bíblia e entender o que está sendo ensinado, e a for para o eu acho, o resultado é desastroso. Outra característica desses falsos profetas, que tem essa mensagem que eles acham que vem de Deus, está lá no versículo 16. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Aí a gente olha para essa pessoa e ela está reclamando. Tal coisa deu errado. Eu não consigo fazer isso. E nós voltamos para aquele exemplo aí já citado pelo pastor Jean. Vai lá, faz uma sociedade com o diabo e chama Deus, ajuda aqui. Vem aqui andar com a gente. Se a pessoa está andando pelo caminho errado, o resultado que ela vai alcançar não é a bênção de Deus. O caminho que ela está seguindo não é um caminho de bênçãos. Mas eles seguem no erro e seguem se queixando. Não, isso aqui está ruim. Não, isso aqui está dando errado. Mas não entendem que precisam se voltar para Deus. E que enquanto eles estão fora dos caminhos de Deus, eles estão à mercê do diabo. Também falta a essas pessoas humildade. Porque quando você nota que você está fazendo algo de errado, você vai lá e fala, olha, não está dando certo, você me ajuda com isso aqui? Se você está no seu trabalho e não está conseguindo fazer alguma coisa, você chama o seu superior, você chama o seu colega de trabalho. Se você está na escola e não está dando certo o que você fez no seu caderno, você chama um colega ou professor. Olha, me ajuda com isso aqui. Se você não está dando certo na sua vida espiritual, você chama alguém, aquele irmão de confiança, o pastor, o líder da sua célula, e fala, olha, eu tentei ler a Bíblia, eu estou tentando levar minha vida desse jeito e não está funcionando. Mas esses falsos ensinadores aí, eles acreditam firmemente naquilo que eles ensinam. Eles estão convictos
que a revelação veio para eles. Eles são a nova revelação aí da palavra de Deus. A igreja do século 22, a Bíblia 2.0. Eu tenho essa revelação. Eu entendo a palavra, só que essa palavra é da forma que eles gostam. E é da forma que as outras pessoas gostam. Então, se ele chega aí, não, eu entendi a Bíblia desse jeito, eu vou lá conversar com aquele irmão. Aí aquele irmão não gosta do que a pessoa está falando, ele se afasta. Ele diz, não, o ensinamento que eu tenho aqui não é para esse irmão, então. Deixa ele continuar andando nas trevas, é a ideia que ele pensa. E quando ele chega com essa palavra que agrada ao coração caído dele para outra pessoa, e essa pessoa concorda com o que ele está falando, então ele pensa, amém, estamos juntos, estamos os dois abençoados, estamos os dois seguindo a palavra. E aí começam os dois, um fortalecendo o outro, vão lá ler a Bíblia da forma deles, com um entendimento quebrado, com as suas bases mal feitas, e vão continuar errando cada vez mais. Só que aí eles são dois. E aí se você chega para falar com um irmão, e tem outro irmão dando um apoio para o que ele está falando, você pensa, não, peraí, eles são dois, pode ser que eu estou errado. E aí, esses dois irmãos errados levam mais um. E aí a gente tem 3 pessoas com um ensinamento errado. E aí se forma aquela panelinha. Começam a conversar juntos, e aí converso com mais alguém, e aí você tem 3 pessoas com um ensinamento errado, e aí as outras pessoas começam a duvidar. E a partir do momento em que você tem um público, que você tem aquele grupo de pessoas que está te ouvindo, vem a partezinha aí final do versículo 16, que eles adulam por interesse. Ah, não, esse aqui está me escutando, eu vou falar com ele. Ô, irmão abençoado, vem cá, eu quero orar com você, eu quero te chamar para ir comigo estudar a Bíblia, porque você é bênção na minha vida. O problema é que essas pessoas são idólatras. Elas não estão na igreja, elas não estão ouvindo a palavra, elas não estão lendo a palavra de Deus para glorificar a Deus, mas para pensar nelas mesmas e para dizer, não, olha só, eu sou o centro da minha vida, então a doutrina que eles vão criar é centrada na vida deles. Se é ao redor do pecado de estimação deles, se é para entender a palavra e guiar a vida deles da forma que eles querem, vem aquela ideia de você buscar dentro da Bíblia, não o ensinamento que está na Bíblia, mas buscar dentro da Bíblia aquilo que dá apoio, dá suporte para o que eles pensam. São pessoas que vão buscar na Bíblia aquela base que eles pensam que seria para o ensinamento deles. E mais uma vez a gente tem que lembrar que o maior perigo de uma heresia não é a mentira. O maior perigo de uma heresia é um pouquinho de verdade que tem ali no meio. Porque se eu pego a Bíblia, e não, olha, o que o irmãozinho falou está aqui, ele realmente leu a Bíblia. Mas o que mais que ele acrescentou? O que mais ele anexou à Bíblia? Qual é o conhecimento que ele está trazendo dele mesmo? Será que isso condiz com a palavra de Deus? Ou isso é algo que ele está fazendo porque condiz com os interesses dele? Com a vontade própria de ter algo para levar? O que a gente pode ver dessas pessoas? A gente tem que lembrar o que foi dito lá no começo, no versículo 4. Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então, eles estão aí, dissimulados, disfarçados, não vão se expor. E isso, quem trabalha escondido, a gente sabe que é o diabo. O que pode acontecer é que essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo e não entendem o que está acontecendo. Elas não percebem. Porque na mente delas, elas estão lendo a Bíblia. Na mente delas, elas estão buscando o conhecimento de Deus. O problema é que isso está vindo manchado. E se a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, qual é o nosso papel? O que eu tenho que fazer?
Então vamos voltar agora a ler do versículo 17 em diante, porque Judas não só apresentou o problema, mas ele apresentou para nós também a solução desse problema. O versículo 17 fala: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, como eu devo agir para evitar esses ensinamentos falsos? Primeiro, vocês podem estar me perguntando: não, Lucas, por que você está falando isso? Porque a nossa igreja é uma igreja abençoada. Nós temos uma liderança que nos guia, um pastor, e não só o pastor Jean, mas anteriormente também estávamos muito bem guardados pelo nosso pastor, que nos ensinava a Bíblia, que nos mostrava realmente o que é a palavra de Deus. Então, se nós olhamos ao redor nos nossos bancos de igreja hoje, a gente não vê, e eu não lembro em um histórico recente da igreja, a gente não vê dentro da nossa igreja esse tipo de pessoa, que traz uma mensagem errada. Então, por que eu estou falando isso hoje? A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, vamos nos lembrar. Não vamos pensar que porque está tudo bem na nossa igreja hoje, que isso vai ser sempre assim. Não vamos pensar que se está tudo bem na nossa vida espiritual, isso vai ser sempre assim. Porque pessoas lá fora, pessoas do mundo, vão vir nos questionar. Pessoas que leram um versículo da Bíblia fora do contexto vão chegar e nos acusando. Olha só, a Bíblia diz isso. Como é que funciona? Olha, eu queria aprender mais, mas eu aprendi assim, assim, assim. Está errado. Mas como eu vou falar com essa pessoa que está errado? Então, o meu papel, como diz o versículo 20, é me fortalecer na fé. Porque se eu estou forte, o que diz lá em Efésios 4:14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, aos Efésios também foi dada essa mensagem. Vamos nos fortalecer na fé. Vamos entender que se alguém quer trazer uma mensagem para nós, aonde a gente deve consultar se isso está certo ou não, é na Bíblia. A nossa fé, o nosso entendimento da Bíblia. Se eu não sei, eu vou buscar quem saiba. Se aquela pregação que alguém está trazendo para mim parece muito bom, mas tem alguma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha ali, eu vou atrás de resolver isso. Eu não vou simplesmente aceitar tudo que vem. Eu não posso simplesmente aceitar qualquer palavra que venha para mim, dita em nome de Deus. Outro papel para o cristão, está aí no verso 21, manter-se no amor. Eu não posso permitir que essas pessoas que têm um conhecimento errado de Deus e que levam esse conhecimento errado de Deus me façam pecar. Ah, mas eu não vou escutar o que ele está falando, eu não vou seguir o caminho que ele está seguindo. Mas se você olha para essa pessoa e você começa a desprezar, se você olha para essa pessoa e você não quer estar junto com ela, porque ela tem um ensinamento errado de Deus, você também está pecando. Nós somos ensinados a amar a todos. Então, se tem alguém que está com uma mensagem errada de Deus, o meu papel é amar essa pessoa. Porque essas pessoas estão à mercê do diabo. Não é necessariamente uma pessoa que tem em seu coração a vontade de fazer o mal. Se uma pessoa está trazendo uma mensagem errada de Deus, não quer dizer que ela está querendo destruir a igreja.
ela pode estar pecando no erro, mas com boas intenções. Então, o meu papel é amar essa pessoa, para dizer, olha, irmão, você está errado, vem aqui que eu vou te mostrar, vem aqui que eu vou dizer para você como fazer do jeito certo. Eu não posso deixar essas pessoas me afetarem. E os versos 22 e 23 nos falam sobre isso. Nós devemos ter compaixão e buscar resgatar essas pessoas. Lógico, algumas pessoas fazem isso de mau coração. Algumas pessoas estão tão atingidas pelo diabo que buscam destruir a igreja, que têm essa intenção. Por isso, o final do 23 aí, pode parecer uma palavra dura de se ouvir. A outros salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, sim, tem pessoas que eu não vou conseguir salvar. Tem pessoas que estão na igreja para destruir a igreja, não na nossa. Amém? Estamos preparados, estamos aqui, firmes, com uma igreja unida, uma igreja com o coração voltado à palavra de Deus. Mas devemos estar atentos, porque a todo momento, lá fora, o mundo tem a sua espiritualidade, tem a sua forma de pensar, Deus. Aquela ideia que, não, Deus é bom, Deus ama todo mundo, então tá bom assim. Você não precisa fazer as coisas do jeito que está na Bíblia ao pé da letra. Dá para dobrar um pouquinho aqui. Não estou quebrando as regras, eu estou dobrando ela um pouquinho só, mas não estou quebrando. Estamos aí no mundo, estamos ouvindo a todo momento. Se a gente está aqui na igreja 2 horas, 3 horas no domingo, mais algumas horas na quinta-feira, no meio da semana, mais uma reunião de célula, mais um pouquinho de devocional em casa. Mas quanto tempo a gente está no mundo? Quanto tempo a gente está no campo de batalha, ouvindo pessoas ao nosso redor que têm outra mensagem? Pessoas ao nosso redor que não estão com o coração voltado para Deus. E que não estão com o intuito de nos derrubar, mas que têm as suas dúvidas, que têm essa palavra errada, que estão sendo enganadas pelo diabo, sendo levadas à perdição. Então, vamos cumprir o nosso papel. Vamos orar para não sermos enganados por essas pessoas. E, acima de tudo, vamos orar para que não seja eu que tenha um ensinamento errado. Que não seja eu que ouvi alguma coisa algum dia, que ouvi uma pregação do Lucas lá na frente, algum dia que ele falou alguma coisa, e eu vou ouvir e acreditar em tudo que ele fala, mas eu vou lá buscar na Bíblia. Eu vou buscar ouvir Deus diretamente, direto na fonte, porque não tem ninguém melhor do que Deus para resolver as nossas dúvidas. Não tem ninguém melhor do que aquele que escreveu a palavra para nos revelar a sua palavra. E para que não seja eu que, ouvindo algo, acredite naquilo, não consultando a Bíblia, pego um ensinamento errado e levo isso para frente. Que o meu papel não seja o de enganador, que o meu papel não seja de ferramenta do diabo, mesmo contra a minha vontade, mas que o meu papel seja de ser usado por Deus para trazer a palavra dele. Para aqueles que estão ao meu redor, pessoas dentro da igreja que eu posso edificar, pessoas dentro da igreja com quem eu posso compartilhar experiências e também pessoas lá fora que eu posso alcançar. Pessoas que eu posso resgatar, que também estão ouvindo uma palavra errada e que precisam voltar os seus olhos para Deus e realmente buscar a palavra que é a base para as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar e aí depois eu passo a palavra ao pastor Jean. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor fala conosco, porque a Tua palavra nos instrui em todos os momentos da nossa vida e pedimos, abre os nossos olhos, Deus, a todo momento possamos perceber o ensinamento que vem de Ti e recebê-lo de braços abertos, recebê-lo e guardá-lo em nosso coração, mas também que tenhamos os nossos olhos abertos para perceber quando alguém traz uma mensagem que não vem de Ti, Senhor, para que possamos nos fortalecer, para que possamos nos firmar em Ti, nos Teus ensinamentos, e não nos afastar dos Teus caminhos, Senhor. Prepara o nosso coração a cada dia, e nos guia e nos dá a Tua luz através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém.